Vamos tratar aqui hoje de estratégias para se diferenciar dos concorrentes e faturar mais a partir de 2016, né? Dizem que crise é cheia de oportunidades. Então, eu acredito nisso. E aí a gente tem que tapar os ouvidos para as notícias ruins e começarmos a buscar as oportunidades que estão envolvidas aí no meio dessa crise, né? Nós não vamos tapar o sol com a peneira, dizer que não há crise, existe uma crise, mas ao invés de ficarmos paralisados por causa da crise, a gente tem que descobrir os problemas que estão surgindo e como resolvê-los, né? Então, é isso que diferencia o empreendedor do oportunista, né? Então, vamos lá ver. Oi, Luciano Barros. Tudo bom, Luciano? Bem-vindo. Negócio do Luciano, marido de aluguel. Marido faz de tudo. Ótimo. Nos dias de hoje, né? Eu seria certamente um cliente seu, porque entre falta de tempo e de vontade de fazer pequenos reparos, prefiro contratar um marido de aluguel para fazer esse tipo de serviço. Vamos ver aqui outros comentários. Marcelo, opa, Marcelo, estudando para trabalhar na internet. É isso aí, eu sou apaixonado aí por marketing na internet e acredito muito nessa ferramenta para potencializar. E o grande desafio que eu vejo é que tem muita coisa bacana ensinada, eu fiz vários cursos nessa área, mas algumas pessoas estão deixando de falar de verdadeiras estratégias de marketing, porque vender pela internet ou vender presencialmente é o mesmo princípio. A ferramenta, o canal de interação é que é diferente, mas existem alguns princípios básicos do marketing que não podem ser abandonados, e em alguns casos eles estão sendo, digamos, ignorados pela maior parte das pessoas. Então, legal. Vamos esperar aí só mais, vamos esperar aí mais 2 minutos, o pessoal se aproximar aí da sala, chegar. Ô, Wagner Freitas, boa noite. Opa, o Marcelo é analista e consultor de SEO. Ô, Marcelo, depois a gente tem que conversar, porque esse negócio de SEO tem aí muito desafio, né? Eu estudei um pouquinho, mas realmente não é a minha praia. Eu acho que realmente tem que ser especialista. Parabéns, 5 anos no mercado já passou da fase crítica aí dos 2 anos, que a maioria das empresas fecham, né? O Jefferson Alves tem um escritório de representação comercial. Opa, pois é. Já trabalhei muito tempo com isso e sei aí dos desafios que é ter uma representação comercial e das oportunidades também, né? Então, Jefferson, legal, parabéns por vocês estarem aqui, véspera de Natal praticamente, e deixando aí as compras no shopping para estar aqui, para a gente bater esse papo, e eu espero que seja para qualificar vocês e para ajudar a melhorar a performance profissional de vocês, não é? Então, 20 horas e 6 minutos. Então, prestigiando aqueles que são pontuais, nós vamos então dar início a esse bate-papo, como se diferenciar da concorrência e lucrar mais, tá? Então, no final desse vídeo, eu vou apresentar uma surpresa para vocês. Não é venda, como eu tinha falado na comunicação escrita com vocês, nos grupos e no e-mail. Hoje eu não vou vender nada para vocês, eu vou apenas apresentar uma oportunidade para vocês. Então, me acompanhe aí até o final, que vai ter aí uma oportunidade legal para vocês se aperfeiçoarem, tá? Quantos aqui que estão aí na sala assistiram o vídeo que eu gravei, onde eu expliquei a ferramenta ServiQual? Quantos? Coloca aí eu, por favor, só para eu saber. Enquanto isso, Wagner Freitas, confiante que minha empresa dará um salto muito grande em 2016. Com certeza, Wagner. A primeira coisa que
o empreendedor tem que ter é uma mentalidade positiva, e não é o positivismo ingênuo de ignorar as coisas, mas é assim, nós somos o que pensamos. Então, você está com o pensamento certo, vai dar um salto muito grande em 2016 e vai mesmo. Então, a despeito de crise, de repente a crise vai ser a alavanca que vai fazer o seu negócio crescer, não só o seu, mas daqueles que estão aqui presentes. Tá? Vamos ver aqui. Opa! Careflis Cristina. Seja bem-vinda, Careflis. Diego, grande Diego Marcel, lá do GV. E aí, GV, tudo bom? Boa noite, que bom que você chegou. Que bom que vocês todos estão aqui prestigiando aí esse momento. Obrigado aí pela confiança, por dispensarem o tempo de vocês para estar aqui comigo nesse bate-papo, tá? Bom, então vamos começar, tá? Existe um pequeno delay entre o momento que eu estou falando com vocês e o momento que eu vejo nos comentários. Então, se eu não responder assim imediatamente, é porque tem um delay aí de 1 minuto, mais ou menos, nos comentários, tá bom? Mas eu vou olhando aqui na tela e vou respondendo à medida do possível, ok? Então, vamos lá. É isso aí. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar um pouco melhor para vocês. Acredito que vocês estão me acompanhando nos grupos, né? E eu, como também sou um membro do grupo, né? Então, a minha apresentação lá foi mais curta. Mas eu gostaria de falar, então, para vocês quem eu sou, falar um pouquinho de vocês. Então, meu nome é Hélio Moraes, eu sou paulistano, da capital, mas vivo lá fora de São Paulo há muito tempo. Morei 10 anos na Europa, onde eu tive 2 negócios que deram muito certo, inclusive um deles até hoje funciona, só que não comigo, eu vendi esse negócio quando eu e minha família, no caso, eu e minha esposa, decidimos vir para o Brasil para tratar de novos desafios. Né? O Brasil, em 2002, tinha perspectivas de crescimento, a Europa estava entrando em estagnação, e a gente, então, decidiu vender a empresa lá e vir para cá. E, então, eu estou aqui no Brasil de volta desde 2002. E aí nós escolhemos a cidade de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, para morar. Questão de clima, questão de qualidade de vida e questão também de oportunidades. Infelizmente, como vocês têm acompanhado aí de 2007, 2008 para cá, o nosso voo da economia brasileira foi o famoso voo de galinha. Então, algumas coisas funcionaram bem, outras nem por isso, em relação das estratégias e das expectativas que nós tínhamos inicialmente, mas o empreendedor, ele tem que estar sempre pronto para novos desafios, e é isso que a gente está fazendo. Então, eu sou empreendedor há 24 anos, tá? Sou formado em marketing, tenho especialização em marketing digital, marketing de conteúdo, e tenho essa experiência de 24 anos à frente de negócios. Eu estou no meu 4º negócio, junto com o meu sócio, o Roberto Lamas. Eu sou cofundador do Instituto Empreenda. E o que é o Instituto Empreenda? É uma escola de negócios. Então, o nosso objetivo, nós estamos ainda em fase beta, estamos ainda formatando conteúdos, né? Conhecendo as pessoas, e as pessoas nos conhecendo. Nosso objetivo é transmitir a nossa experiência. Eu tenho 24 anos de negócio, o Roberto tem 26, ele é consultor do Sebrae, inclusive, então ele conhece de perto, e eu também, os desafios que é empreender, tá? E a gente decidiu que deveríamos colocar, então, o nosso conhecimento à disposição dos empreendedores, quer seja aqueles que estão começando agora, como também aqueles que já estão no mercado, porque, assim, ninguém é dono de toda a verdade, não é mesmo? Como eu até falei no vídeo, vocês aí comentaram, né, que assistiram, aquela ferramenta Serviqual, e olha que eu leio bastante, eu conheci faz pouco tempo. Então, eu não sei quantos de vocês aí conheciam essa ferramenta, tá? E é aí um desafio grande, porque existem outras coisas abaixo da superfície que a maioria das pessoas que conhecem não contam, até porque é uma vantagem competitiva,
E o nosso objetivo aqui é esse, é transmitir conteúdo gratuito, como a gente tem feito lá no Instituto. Convido já vocês para, depois desse Hangout, visitar lá a nossa fanpage, né? Lá no Facebook você procura Instituto Empreenda, Empreenda com A no final, e você vai encontrar lá muitos artigos nossos, meu, do Roberto, falando também de finanças, né? Nesse momento aí de crise econômica, é preciso não só aumentar o faturamento, mas também fechar a boca do caixa, né? Fazer o dinheiro render. E a gente vê, às vezes, os empresários experientes, inclusive, cometendo erros básicos de gestão financeira que têm levado empresas a entrar em dificuldade, algumas delas a fechar. Bom, então é isso. Eu acho que vocês já deram para ter uma noção um pouquinho, então, de quem eu sou, né, o que eu faço e por que eu tô distribuindo esse conteúdo gratuito. Então, esse é o objetivo. Eu acredito que o empreendedorismo é a solução. Eu nunca tive carteira assinada, sempre criei as minhas oportunidades e é isso. Eu acho que eu posso contribuir e retribuir aquilo que eu aprendi. Né, eu aprendi e aprendo com pessoas mais velhas do que eu, pessoas mais experientes do que eu, e eu estou fazendo essa restrição aí para as pessoas que querem acompanhar o meu trabalho junto com o trabalho do Roberto, tá certo? Bom, agora nós vamos entrar no tema, que é como se diferenciar da concorrência e lucrar mais, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Roberto, ótimo, Roberto, escreveu aí, Instituto Empreenda. Então, quem quiser depois visitar lá, vocês estão convidados a visitar e curtir a nossa fanpage e acompanhar lá o nosso conteúdo, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Bom, como se diferenciar da concorrência e lucrar mais? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acredito que o Serviqual, para quem assistiu, já dá uma boa dica. Porque o que acontece? Quando você faz um negócio, monta um negócio, mesmo que você seja um microempreendedor, um autônomo ou dono de uma empresa maior, quando você tem o objetivo de solucionar o problema do seu cliente, então você está partindo do pressuposto correto. O grande problema dos empreendedores é que eles têm vontade, eles têm algum conhecimento técnico, mas eles não conhecem o seu cliente. E aí começa o problema. Então, usar a ferramenta Serviqual é fundamental para você, junto com outras ferramentas, como é óbvio, para você conseguir entender o cliente. Porque, veja só, você ser um empreendedor de sucesso você tem que resolver problemas. Então, quais são os problemas que as pessoas têm? E como é que você consegue resolver isso? Além disso, tem outras perguntas, como, por exemplo, tem mais concorrentes fazendo a mesma coisa? No que você é diferente? Então, eu vou apresentar para vocês um outro modelo que também não é muito falado, tá? Que ajuda bastante você se diferenciar da concorrência, tá? Então, a primeira coisa que você deve levar em conta para montar um negócio de sucesso e se diferenciar da concorrência é a questão do valor, tá? É a questão do valor. O que isso quer dizer? Valor aos olhos do cliente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se está tudo ok. Ok, está tudo ok. Então, vamos lá. Você, para se diferenciar da concorrência, a primeira coisa, você tem que oferecer valor. E como nós falamos, como eu falei lá no outro vídeo, você tem que identificar o que o cliente valoriza. Lembra lá da história das jardineiras, lá das casas que eu construí? Eu achava que ia ser um charme danado e, no fim, os caras gastaram dinheiro para poder demolir, era uma jardineira de alvenaria, né? Então, você fazer as coisas achando que vai agradar o cliente, então você pode dar um tiro no seu próprio pé. É preciso transmitir valor. E para isso você tem que pesquisar muito.
uma das formas é eu fazer o Serviqual, tá? Mas existem outras formas. Por exemplo, para quem está mexendo aí com marketing digital, certamente já ouviu falar do planejador de palavra-chave do Google, né? Do AdWords. Então, lá você vai encontrar as dores, você vai encontrar os pontos que as pessoas estão pesquisando, o que elas querem resolver, tá certo? Então, como fazer uma decoração sofisticada e barata. Então, você vai lá no planejador de palavra-chave, vai colocar essa expressão e algumas variáveis dessa expressão e vai ver quantas pessoas estão buscando isso. Porque não existe, anotem isso aí para não se decepcionarem, não existe estratégia de marketing que resolva o problema de falta de demanda, certo? Se não existe demanda para o seu produto ou serviço, então você pode gastar rios de dinheiro em publicidade que você não vai vender o suficiente para manter o seu negócio funcionando, tá bom? Então, o que é valor? É a percepção que o cliente tem em relação ao seu produto ou serviço para resolver um problema dele. E quando a gente está falando de problema, não estamos falando necessariamente de um problema grave. Se vocês estão acompanhando os posts que eu estou colocando nos grupos e também no meu perfil, é posicionamento, quer dizer, na percepção do cliente, como é que você satisfaz ele? Quem compra uma Mercedes, por exemplo, ele está com algum problema, ele está com uma necessidade, não é um problema supérfluo, mas é um problema. É um cara que está querendo autoafirmação, aceitação social, ele quer mostrar para os amigos que ele é um cara bem-sucedido, que ele é um cara que tem bom gosto, né? É um problema, mas não entenda um problema só com problemas negativos. Às vezes é só uma questão de autoafirmação. Se vocês já estudaram a pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades de Maslow, ele mostra lá que existe vários estágios de necessidade, né? Então, você começa na base as necessidades de sobrevivência, então é a alimentação, o seu teto, a casa para você morar, tá? E depois que você satisfaz essa necessidade, aí você vai para a próxima escala. Então, você tem que entender o seu público-alvo, em que escala social ele está. Se você atende um público classe A, B, provavelmente você está tratando do topo da pirâmide, ou seja, o ponto de autoafirmação, de realização pessoal. Por isso que você vê alguns milionários fazendo filantropia. No caso dos Estados Unidos, é por dois motivos. Um, porque a cultura americana favorece a questão da filantropia e está enraizado isso de devolver para a sociedade o que recebe. Mas também existem razões tributárias. Lá você fazer filantropia, você tem algumas vantagens. Mas, de qualquer forma, os caras fazem isso porque, além de ter algum tipo de vantagem tributária, eles querem autorrealização, eles querem ser reconhecidos não só como os caras que ganharam rios de dinheiro. Então, que necessidade você atende, ou como autônomo, ou com o seu negócio, com o seu produto ou serviço? Entende? Então, você tem que prestar atenção no valor, o valor que você entrega. E, lembrando sempre, pesquise muito e descubra o que é que o seu cliente, o seu público-alvo precisa. O que ele está em busca. Tá certo? Então, se você ficou em dúvida em alguma coisa em relação a valor, depois assiste lá o vídeo de novo do Serviqual e relembra lá naquela matriz que você vai ter essa oportunidade. Lembrando aí do Google AdWords, tá bom? Bom, depois da questão do valor, para você se diferenciar, e olha só uma coisa interessante, deixa eu só falar aqui em relação a valor, mais uma coisa. Quando você está falando de valor, pode ser coisas intangíveis, tá? Como, por exemplo, ser bem atendido. Se você já entrou, e certamente você entra sempre em lojas, quando você vai levar, vai para um jantar romântico,
você vai procurar o melhor restaurante que você pode pagar, não é verdade? Digamos que você conseguiu aí uma grana e vai para um restaurante chique para passar lá um bom momento com seu namorado, namorada ou cônjuge, tá? O que você espera lá? É só a comida? Não, né? Você espera que o ambiente seja requintado, cheiroso, que o garçom esteja muito elegante, bem vestido, que seja educado, saiba falar, não fique passando o braço em cima do seu prato, né, no seu nariz, né, como às vezes acontece. Isso tudo tem a ver com as expectativas que o cliente tem para aquele tipo de produto, no caso daquele serviço, que é um restaurante de luxo, certo? Se você fizer esse serviço 5 estrelas num restaurante self-service, o cara vai olhar para você e falar: ih, rapaz, esse pessoal aqui é maluco, é? Que história é essa? Que frescura é essa? Né? Por quê? Porque o cara que vai para um self-service na hora do almoço lá no centro da cidade, ele não está esperando esse requinte, ele está esperando uma comida simples e rápida para ele comer, para ele voltar para o trabalho. Tá? Então, pense sempre no que é que o seu cliente busca. Então, vamos para o segundo ponto, que é a raridade. Raridade. Então, primeiro falamos de valor, agora raridade. O que isso quer dizer? É algo difícil de encontrar. O que é que você faz? O que é que você faz no seu produto ou no seu serviço que é raro? Pode ser um produto raro, uma invenção, mas se você já pensou aí em alguma invenção, você deve ter reparado que quando você tem uma ideia, aí daqui a pouco você descobre que já tem uns 5 ou 6 com essa mesma ideia, e algumas até em execução, na verdade. Então, inventar algo totalmente inédito é possível, mas é bem difícil. E você não pode querer empreender só criando uma coisa extremamente inédita, tá? Então, a raridade é algo realmente difícil de encontrar, mas que pode ser algo o nosso objetivo aqui é o quê? Te diferenciar da concorrência. Então, é algo que você faz diferente da concorrência, certo? E que ninguém imita, ou que é difícil de imitar. Aliás, a imitabilidade já é outra coisa, não, mas é a raridade. Então, por exemplo, se você é um coach, tá? Parece que aqui na audiência não tem coach, mas nos grupos aí eu vejo que tem muito coach, mas tem aí pessoal autônomo, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Bom, não vou achar. Pronto. Eu estou na lista de SEO, por exemplo, o Marcelo. Ele é um prestador de serviço, tá? Marcelo, que tipo de coisa você pode fazer diferente do seu concorrente? Tá? Fazer trabalho de SEO, embora seja um trabalho difícil, certamente existem outros profissionais iguais a você que fazem, talvez pelo mesmo preço ou até mais barato. Mas o que é que você pode fazer de raro para eles? E aí vai entrar de novo aquele leque. O que é que seu cliente valoriza? É você ser educado, gentil? É você ser prestativo e atender o cara à meia-noite? É você prestar um determinado tipo de relatório transparente que os outros normalmente escondem? Que tipo de coisa você pode fazer que o torne raro? Tá? Então, a raridade vai desde alguma coisa inédita que você lançou até alguma coisa que você faz no seu atendimento, na forma como você lida com o seu cliente. Tá legal? Alguma dúvida em relação à raridade? Coloca aí, por favor, no comentário aí. Ok. O Wagner está perguntando aqui para comentar um pouco mais sobre o Google AdWords. É o seguinte, quando você chega lá lá no Google, você escreve lá AdWords. Basta você escrever AdWords. Tá? E o próprio Google vai te levar para uma página chamada Google AdWords. Essa é uma ferramenta para anunciantes. Só que mesmo que você não vá fazer anúncio no Google, lá você vai encontrar muitas dicas do que as pessoas buscam, porque toda vez que você escreve, isso que é interessante, toda vez que você escreve no Google alguma expressão, o Google guarda esse dado, tá certo? E então ele faz depois um gráfico e ele mostra quantas pessoas por mês buscam aquela expressão.
tá? Então, como fazer SEO numa página de blog, tá? Como fazer a decoração, como eu falei. Como adestrar o seu cão. Não importa a expressão. Dependendo do nicho que você queira atuar, você começa a colocar essas palavras e lá o Google vai te mostrar o seguinte, olha, essa expressão, existem X pessoas ou X mil pessoas que estão interessadas. Se o seu negócio é online, então o nicho se caracteriza a partir de 10 mil buscas mês, em média. Se o seu negócio é regional, o Google ele não dá esse relatório a nível regional, na sua cidade. Tá? Então, você, no máximo, vai ter uma tendência. Ah, no Brasil estão buscando, mas aí você vai ter que buscar outras ferramentas locais para descobrir o que é que o que as pessoas da sua região têm interesse, se o seu negócio for físico, tá? Vamos lá. Ok, anotando. Beleza, Wagner? Bom, então já falamos de valor, já falamos de raridade. Agora vamos falar de imitabilidade. Opa, imitabilidade. Isso aí que é interessante. É, eu morei numa cidade um tempo em que as pessoas que inventavam, começavam a vender algum tipo de produto, mas isso eu acho que não era só exclusivo dessa cidade, não. Você deve reparar isso. Vamos dizer o seguinte: você tem uma praia, e aí começa a ter muita frequência de pessoas nessa praia, tá? Aí um cara vai lá e monta uma barraquinha de água de coco, ok? Se não tiver dando muita coisa, se aquela praia for meio morta, provavelmente esse cara vai ficar lá vendendo coco por um tempo e talvez até quebrar. Mas se as pessoas descobrem que esse cara está ganhando dinheiro, daqui a pouco o cara vai botar uma barraquinha do lado dele. É ou não é assim? Já aconteceu isso com vocês? Montar um negócio e depois, daqui a pouco tem um cara na esquina montando? Ó, quer ver um tipo de negócio que acontece muito isso? Cabeleireiro. Nossa, aqui no Brasil é incrível, né? Você anda numa rua, pode ser uma rua pequena, você encontra lá 4, 5 salões de cabeleireiro. É muito, é muito engraçado isso, né? Só que não é nada engraçado com o empreendedor. Você gastou dinheiro, investiu tempo ali, aí está feliz da vida porque montou lá o seu ponto. Daqui a pouco tem um cara do teu lado abrindo um outro negócio, tá? Então é o problema da imitabilidade, o cara imitar. Mas será que a pessoa consegue imitar tudo mesmo? Vamos pegar o exemplo do salão de beleza, tá? Aparentemente todos os salões de beleza são iguais, né? Mas é só aparentemente, concorda? Porque afinal de contas, tem salão de beleza que nem climatizado é. E se você morar numa região quente como essa que eu moro aqui, você vai ficar suando lá que nem um cuscuz, como se você estivesse numa sauna. Tá? Ao passo que você vai para outros lugares e tem ar-condicionado, eles servem cappuccino, sabe, um monte de mimos, chocolate. Então, nem todos os salões são iguais. E nem todos os negócios são iguais. Então, você quando monta um negócio, você tem que ter em mente uma coisa. Mais cedo ou mais tarde você vai ser copiado. Não se iluda com isso. Não se iluda que o seu negócio é inédito. Tá? A não ser que você seja aí sei lá, você invente alguma coisa e faça uma patente. Mas mesmo assim, a gente vê que se o cara mudar um pouquinho a característica do outro produto, já não pode dizer que é uma quebra de patente, certo? Então, ao invés de você ficar se lamentando que te imitaram, você tem que estar sempre um passo à frente do seu concorrente. E aí volta de novo a questão de conhecer o público, tá? É fundamental conhecer o seu público, o que ele quer, tá bom? Porque às vezes, e preste bem atenção nisso, não estamos falando aqui que só prospera um negócio que é sofisticado. Você já deve ter visto muito negocinho aí, muito boteco, como se diz, né? Muito boteco, negócio assim meio rústico, né?
e que prospera. Por quê? Porque ele sabe com quem ele está lidando, o que o público dele quer. Tá? Então, não é uma questão de você fazer uma coisa luxuosa para você dizer que você se destaca da concorrência. Esses dias eu vi num dos grupos uma menina colocando lá que abriu uma loja numa cidade do interior, eu não me lembro se era Minas Gerais, de roupas, e ela estava aflita, porque ela investiu uma grana preta com ar-condicionado, deixou com ar de boutique, e ela mesma já se apercebeu que os clientes não estão entrando na loja dela com medo do preço. Quer dizer, ela fez uma loja com cara de boutique, provavelmente numa região, num bairro, onde o público que transita lá não é público de boutique. E às vezes a loja dela nem é cara, mas assusta, né? Então, você tem que ter muita atenção a isso. Como você se diferenciar? Então, ande sempre um passo à frente. Você inventou um negócio e que num determinado momento você é exclusivo, você é raro, ótimo, parabéns. Já teve aí um avanço enorme. Agora, procure inovar. Porque o que a gente vê muito hoje nos negócios é isso: o cara lança um negócio, por alguma razão, começa a dar certo, começa a emplacar, as coisas vão indo, e aí ele para. Desculpa, só mais um pouquinho aqui. Aí ele para, ele deita na sombra do coqueiro, né? E fala: agora eu estou com a vida ganha. Quando ele acorda, já tem um concorrente fazendo alguma coisa melhor que ele. Então, não é assim que se trabalha. Você lança a sua coisa, tenta ser diferente, tenta ser raro, tá? Mas fique sempre na cabeça: tenho que ser difícil de imitar. Então, se é no serviço, se é no acabamento, se é no atendimento, não sei, cada negócio tem uma característica, tá? Mas descubra como você pode ser difícil de imitar e fique bem quietinho e não fique divulgando isso daí, tá bom? Antes de passar para os comentários, eu vou novamente aqui dar uma olhada nos... Desculpa, antes de passar para o próximo ponto, que é a organização, eu vou dar uma olhadinha nos comentários, tá bom? Exatamente, Eduardo Melo. E aí, primão, tudo bom? Sofisticou muito, é. Valeu, Geraldo, anotando. Luciano Barros, voltando ao teu Google AdWords Express, é mais fácil, simples e o funcionamento é mesmo. Anúncio por lá, anuncio por lá e tive toda a ajuda de suporte do Google. É isso mesmo, eles ajudam, são bem atenciosos, muito mais atenciosos do que o Facebook. A questão é que o custo do clique no AdWords é um pouco mais salgado, né? Mas dependendo, assim, porque no Facebook o cara tá lá no Facebook para conversar com os amigos, né? E aí você se intromete com uma propaganda lá. Exceto os grupos, tá? Mas normalmente o cara está na rede social e quer interagir com os amigos e ver gatinhos e coisas do gênero. No Google, quando o cara põe lá como resolver tal coisa, ele está afim de resolver um problema. Então, o seu clique pode ser mais caro, mas de repente mais. Como é que se diz? Pode valer mais a pena. Então, é uma questão de você testar. Né? Deixa eu ver aqui. Ok. Beleza. Muito bem. Então, nós já falamos de 4 pontos, 3 pontos para você se diferenciar da concorrência. Valor, oferecer valor, aquilo que o seu cliente valoriza, não o que você valoriza. A raridade, aquilo que mais ninguém tem, ou quase ninguém tem, porque aí você pode cobrar o que quiser. A imitabilidade, tá? Então, você tem que andar um passo à frente. Lembra da Apple, tá? A Apple, ela lançou o iPhone e logo depois vem a Samsung com os Galaxy, vem a HTC e outras empresas, a Motorola e tal, querendo lançar produto parecido. Só que quando lança, a Samsung, a Apple vai lá e lança outro modelo, tá? Então, tenta sempre andar um passo à frente da sua concorrência. Então, você nunca pode baixar os braços, tá certo? Então, valor, raridade e imitabilidade. Agora, o outro item, o último item, é a organização. O que é a organização? A organização é a sua empresa. A sua organização, ela tem que estar pronta para aproveitar as vantagens competitivas. Curioso, né? Porque o que acontece? Às vezes você tem algo de valor, você tem algo raro, difícil de imitar,
mas você não está preparado para aproveitar essa oportunidade. Já aconteceu isso com você? Isso é muito comum nas empresas, tá? É o cara ter as condições para arrebentar a boca do balão, como se diz, para andar na frente da concorrência, mas ele não está preparado. Como ele não está preparado? Às vezes ele não tem dinheiro suficiente para escalar o negócio, então ele lança um negócio muito bacana, mas por não ter dinheiro, ele não tem condição de aumentar a sua amplitude, e aí vai outro cara, copia a ideia com grana e vai e toma conta do mercado. Não sei se vocês sabem, mas o McDonald's, originalmente, lá dos dois irmãos, lá, os Crocs, se não me engano, eu não vou lembrar aqui agora, mas enfim, os fundadores do McDonald's, eles é que lançaram o conceito de drive-thru, tá? Então a pessoa não saía do carro e era servida dentro do próprio carro, tá bom? Tudo isso era muito lindo e maravilhoso, só que funcionava numa única cidade do interior dos Estados Unidos, entende? Então ele tinha esse conceito do fast food, fazer as coisas rápidas, de atender no carro e tal. Então ele tinha ideia, tinha valor, tinha raridade, né? Não era uma coisa inédita, inclusive, difícil de imitar, mas ele não estava preparado para crescer. Só que depois apareceu, eu acho que o Kroc é o cara Ray Kroc, se não me engano, é o cara que comprou, né, os direitos para poder, então, franquear o negócio, e hoje você conhece a potência que é o McDonald's, tá? Então, se você tem um negócio para lançar, mas você tem que se preparar antes, porque senão você vai correr o risco de lançar tudo bonitinho, ter dificuldade de imitar o que você faz, mas aí vai outro cara lá com grana e escala o negócio e você fica a ver navios, tá? Às vezes não precisa ser tão drástico assim, tá? Às vezes é simplesmente aquela questão que eu falei, da pessoa ficar ali na sombra da bananeira ou do coqueiro, achando que já ganhou o jogo e a partir daí é, perder o timing, quer dizer, o concorrente lá ultrapassar ele. Então, a organização, a sua empresa, ela tem que estar pronta para aproveitar a vantagem competitiva. Esse modelo que eu acabei de apresentar para vocês, ele é conhecido como VRIO, tá? VRIO, VRIO. Se você pesquisar na internet, VRIO, você vai ver algumas coisas, mas vai ver poucas coisas, tá? Da mesma forma que se você pesquisar cervical, também vai encontrar muito pouca coisa, tá? Porque é aquela história, quem conhece normalmente não divulga, tá? Mas nós estamos aqui tentando quebrar alguns paradigmas e divulgar umas coisas legais para vocês, tá? Então, para você se diferenciar da concorrência e lucrar mais, você tem que ter o brio, você tem que ter valor, raridade, ser difícil de imitar e tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades, tá bom? Gostaria de passar agora para um momento de perguntas, tá? Lá no grupo, eu coloquei essa opção das pessoas deixarem perguntas e eu selecionei algumas, mas eu gostaria de prestigiar você que está aqui agora, ao vivo comigo. Então, se você quiser colocar alguma pergunta sobre o tema que nós falamos aqui agora, esse é o momento. Por favor, coloque aí na medida do possível, né? Eu não sou o dono da verdade, tá? Mas na medida do possível, daquilo que eu puder, eu gostaria de responder primeiro a sua pergunta e depois eu vou pegar algumas perguntas de pessoas que não, que de repente não estão online. Deixa eu ver aqui. Bom, então, vamos lá? Coloque aí seus comentários. Vou beber água enquanto isso. Dúvidas, dúvidas? Vamos lá, senão eu vou começar com as dúvidas que tem aqui, que eu quero entregar surpresa. Eu sei que é época de Natal, tá todo mundo aí pensando em várias coisas e eu não quero me alongar muito. Aliás, eu prometi que ia ser só 1 hora, nós já vamos com quase 44 minutos de hangout, tá bom? Então, deixa eu atualizar aqui os comentários. Se não tiver, eu vou fazer as perguntas, tá bom?
Ok, vou começar aqui então. O Felipe Trombini, uma das coisas que ele colocou foi o seguinte: como identificar oportunidades na crise. De certa forma, Felipe, eu já respondi essa questão aqui durante essa apresentação. De que forma? A crise é um problema, concorda? O empreendedor é um resolvedor de problemas. Então, a sua capacidade de identificar problemas à sua volta, dentro das suas competências, tá certo? E a sua capacidade de criar uma solução para resolver esse problema é onde você vai ter oportunidade no meio da crise, tá? Porque no meio da crise, as cartas são todas embaralhadas de novo, quer dizer, o status quo é todo mexido, quer seja financeiro, econômico, político, tá? Então, nesse momento que você tem as cartas embaralhadas, surgem novos problemas, certo? Então, há uns anos atrás, você tinha problema com Wi-Fi, velocidade de internet, por exemplo? Não, né? Já não existia internet. Depois que surgiu a internet de escada, era só para você ficar vendo algumas páginas e falando no chat, no ICQ com as pessoas. Hoje em dia você quer banda larga para fazer um hangout como esse hoje. Quer dizer, vocês estão aí espalhados, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, eu estou em Natal e a gente está tendo esse bate-papo aqui. Onde é que isso era possível antes? Quer dizer, ó, agora vem de novo o problema. Então como fazer para a internet ser mais rápida? Percebe? Com essa crise surgem novos problemas. Nós temos aqui no Brasil uma crise crônica com a saúde pública. Você tem condições de inventar alguma coisa para resolver o problema? Por exemplo, tem aí, e não estou falando assim de problema grave, de hospital superlotado, não. Você gosta de chegar no médico, você marcou uma consulta, você gosta de chegar lá e pegar fila de espera? Aquele negócio de por ordem de chegada? Então o médico diz para você assim: beleza, a sua consulta lá, a atendente diz: a sua consulta está marcada para quinta-feira, 11 horas da manhã. Aí você se programa, chega lá 15 para as 11. Aí você descobre que ele ainda está atendendo o cara das 9. Poxa, você vai ficar lá 1, 2 horas ainda à espera? Já pensou se tivesse um aplicativo onde, em tempo real, à medida que cada paciente fosse atendido, a atendente atualizava e você, com o aplicativo da clínica, ficava sabendo em que pé está, né, a sua consulta? Já pensou nisso? Né? Eu não me lembro de ter visto uma ferramenta dessas. Quer dizer, você se programa para chegar na hora. Se você descobre que está 2 horas atrasado o negócio, então você vai fazer outra coisa. E não vai ficar lá sentado lendo revista atrasada. Percebe? Então, problemas, crise, trazem oportunidades. E você tem que identificar como você resolve os problemas. Vamos ver se chegou aqui algum. Alô, raridade. O Jefferson está perguntando do Vril. É isso mesmo. Ô, Jefferson, eu me enganei, desculpa. Eu falei 5, né, lá no início, mas são 4, tá? É Vril, Vril mesmo. Se você olhar aí, VRIO, eu olhei aqui no meu roteiro e confundi e contei 5, tá bom? Desculpa, mas são só 4, tá? Bom, vamos então agora. Tem mais alguma pergunta aí? Bora lá, vamos em frente então. Wesley Aragão falou de técnica de vendas. Né? Olha, uma coisa muito interessante é a seguinte: para você que tem um negócio, com certeza, todo mundo vende, né? O cara achar que o médico, o engenheiro, o dentista não vende é um desperdício. Todo mundo vende, tá? Você que tem uma empresa, então nem se fala. Você explicitamente vende. O grande problema é que a gente tem um estereótipo de vendedor pé na porta, pitbull, aquele cara que não larga o pé, tão chato, 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 que vai vender por pressão. Mas a cada vez que passa, as pessoas estão menos suscetíveis a comprar por esse tipo de pressão. Então você precisa ser uma pessoa mais sofisticada. E a sofisticação passa pelo vril. Você tem que entender a necessidade do cliente, você tem que ser um vendedor consultivo. A sua empresa, não importa se você tem um salão de beleza, tá?
Olha, por exemplo, vou contar um caso curtinho, coisinha simples, básica. Hoje a minha esposa levou meu filho para cortar o cabelo. Foi experimentar um salão novo. Estava cansado do jeito que o salão atual cortava, né? O cabelo do meu filho. E aí levou. Tem 11 anos, tem 7 anos meu filho. Sabe o que aconteceu? É, o cara lá, o cabeleireiro, ele tinha no celular dele fotos de vários cortes de cabelo. E ele chegou para o meu filho, olha só, de 7 anos já tem essa autonomia, viu? Chegou para o meu filho, botou o celular na mão dele e pediu para ele escolher o corte que ele queria, entendeu? E aí meu filho escolheu um lá, parecido com o do Neymar, vejam lá só as coisas, né? Aí a mãe deixou e cortou lá, que chegou aqui com o cabelo novo, com um filho novo. Tá entendendo? Quer dizer, você tem que. E foi uma venda consultiva. Ao invés do cara chegar lá e cortar do jeito dele, feijão com arroz, ele falou: você quer o quê? Ah, eu quero esse corte aqui parecido com o do Neymar. Pô, ganhou o cliente. E ainda pagou mais caro do que pagava habitualmente, mas ficou satisfeito. Porque foi uma consulta. Não foi simplesmente empurrar a goela abaixo. Ah, eu corto desse jeito e. Então, eu vendo desse jeito e é assim que fica. Não, não é assim que fica. Você tem que procurar resolver o problema do cliente, então você tem que ser um consultor, mais do que um vendedor. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta nova. Vamos ver aqui. Opa, tem umas perguntinhas aqui. O Wagner Freitas, eu estou lendo imediatamente, então, deixa eu ver, existe alguma ferramenta ou metodologia para identificar as necessidades do meu público-alvo? Sou especialista em trabalho na área de TI, prestação de serviços especializados, o mercado da minha região é pequeno. Como aproveitar essa oportunidade? Wagner, existe sim uma ferramenta para você identificar essas necessidades do seu público-alvo. Uma delas é aquela que eu te mostrei no Servicall, tá? Mas tem outras formas e é um dos motivos que eu quero falar com vocês agora no final desse Hangout, que a gente já está chegando na reta final. O Marcelo está dizendo o seguinte, meu maior problema é ter clientes que não dá segmento no serviço de SEO, que são um serviço contínuo. Qual a melhor forma para manter esse cliente até que seu site estabeleça uma boa posição e se mantenha? Marcelo, é uma coisa interessante, olha, a venda consultiva. Até onde eu sei, colocar o site na primeira página do Google é uma tarefa árdua. E manter lá é outra tarefa árdua. Né? Então, você tem que mostrar para o cliente que tem que ser um trabalho contínuo, porque alcançar o topo e ficar lá são coisas totalmente diferentes. Então, eu acredito que você tem que mostrar para ele, primeiro, quais são as vantagens dele estar em primeiro lugar ou estar na primeira página do Google, né? Do Google, do Bing, né? Primeira questão é essa, as vantagens, que ele vai ser encontrado e tal. E a segunda é para se manter lá. Então, para se manter lá, ele vai ter que continuar usando o seu serviço. Não é uma questão de ser, digamos, seu escravo, vamos falar assim. Mas é porque tem que ter uma manutenção. Então, talvez seria interessante você mostrar um pouquinho dos bastidores do que é o trabalho de SEO, por exemplo, na questão de conteúdos, né? Quando a gente trabalha com marketing de conteúdo, você tem que estar sempre colocando conteúdos relevantes, novos, em primeiro lugar, digamos, para ranquear em primeiro lugar o seu site, né? Então, com certeza você tem que abrir um pouquinho o cofre aí e mostrar para ele que o trabalho tem que ser mantido, porque senão ele simplesmente vai desaparecer, tá? Ele volta para estaca zero. Então, mostrar essa questão do valor para ele. O Eduardo está falando da questão de sustentabilidade, né? Tem várias questões de sustentabilidade. Hoje em dia, quando a gente fala de sustentabilidade, vem logo à mente a questão ecológica, não é verdade? E realmente, dependendo do seu ramo de atuação, você tem que se preocupar com a questão da sustentabilidade ecológica, né? Você não pode sair poluindo, jogando dejetos por aí afora. Você tem que ter essa noção de responsabilidade ambiental, tá? Mas a sustentabilidade do negócio vai muito além da questão de cuidar do meio ambiente. É a sustentabilidade do negócio. E daí você tem que vai, por exemplo, da questão de como você administra o seu negócio. Tá?
Eu vejo empresários, por exemplo, que agora, nessa fase, eu vou falar para vocês, talvez vocês até vão rir, achando que isso é piada, mas não é, é verdade. Tem empresário que está devendo, que está com o nome negativado, aí o cara, ao invés de procurar pagar as dívidas, sabe o que ele faz? Adivinha? Você não vai adivinhar, não. O cara vai, abre um outro CNPJ, para ficar com o nome limpo, no caso CNPJ limpo, e compra uma Mercedes zero nesse novo CNPJ. Tá? Na vez de ele resolver o problema da dívida, não. Ele pega e deixa a dívida no CNPJ e cria um outro CNPJ. Só que, além desse problema, o cara pega a grana que é do caixa da empresa, do capital de giro. Então, ele está achando que esse dinheiro é dele. Misturar o dinheiro que é da empresa do dinheiro do sócio. Isso afeta a sustentabilidade do negócio. Depois você olha o cara assim e fala, puxa vida, quebrou, mas como? Estava indo tão bem, tinha uma Mercedes, tinha uma casa linda num condomínio fechado. Meu amigo, mas a casa linda e o Mercedes estavam sendo financiados com o capital de giro da empresa. Ele matou a empresa. Não é de hoje que existe uma expressão aqui no Brasil de empresa pobre, empresário rico e empresa pobre. É por causa disso. Então, você tem que tratar da sua sustentabilidade, tá? Gente, mais alguma dúvida? Eu tenho aqui mais duas perguntinhas. Se vocês não tiverem perguntas ao vivo, eu vou falar aqui mais duas perguntas, tá? Acho que tem o Geraldo Oliver. Geraldo, você me mandou aqui, então tá aqui anotado, né? Você trabalha aí com fotografia, né? E você diz aqui que tem algumas dificuldades para prospectar clientes, tá? Já fez serviços, já fez desconto no serviço, colocou 50% do mercado, fez promoções escassas, mas não teve o feedback esperado. Pois é, a pergunta que eu faço é essa: será que você está oferecendo o que o seu cliente quer? E segundo, será que você está batendo na porta certa? Que tipo de cliente você atende com o seu estúdio de fotografia? Fotografia para formatura, fotografia para casamento, fotografia de festas, fotografia para documentos. Qual é o segmento que você quer atender? Não tem nada de errado você atender mais de um segmento, principalmente no caso de fotografia, mas a comunicação é outra, concorda? Você falar com noivas sobre fotos de casamento é totalmente diferente de falar com um presidente de comissão de formatura. Não é verdade? Então, colocar, às vezes, uma plaquinha na porta da loja dizendo que está fazendo 50% de desconto, talvez não seja o melhor. Pelo contrário. De repente, quando você põe uma plaquinha dizendo que está dando 50% de desconto, pode, não estou dizendo que é, ok? Não estou afirmando que eu não conheço o seu negócio. Mas pode ser que você passe a ideia que o seu negócio não tem qualidade. Entendeu? Então, volta lá e estuda quem é a pessoa que você quer atender. Tá? Qual é o problema? Pensa nela como uma pessoa individual, ok? Primeiro como uma pessoa individual. Depois, você descobre se tem público para isso. Então, pegando o seu exemplo aí, vamos falar de formatura. Você quer fazer foto de formatura, mas na sua cidade ou não tem universidade, ou tem uma universidade pequena, uma faculdade pequena. Será que vai ser sustentável, como perguntou o Eduardo? Será que vai ser sustentável o seu negócio? Baseado numa demanda tão pequena assim? Entendeu? A sua cidade, isso aqui no Brasil ainda não acontece muito, mas lá na Europa, onde eu vivi, tinha cidades que, quando eu ia passear no calçadão, eu só via cabeça branca. Tinha poucos jovens. Então, será que tem gente suficiente casando para eu fazer festa de fotos de casamento? Tá? Então, tudo passa por entender quem é a pessoa que você quer atender. Para depois você começar a fazer a comunicação dirigida. E não necessariamente fazer a promoção. A promoção no sentido de baixar o preço. Você pode fazer uma comunicação diferenciada que, de repente, você vai cobrar até mais caro, porque você vai fazer alguma coisa diferente. Falando nisso, essa semana, eu vi só a chamada, eu não entrei para ver. Mas um cara que faz fotografias, digamos, fotografias impossíveis. Então, tinha uma foto de um casal de noivos, né, vestidos a rigor,
na beira de um precipício, no penhasco. Você imagina quanto é que esse casal pagou para isso? Tá? Então, veja qual é o público que você quer atender, se tem demanda para isso, e aí você começa a oferecer. De repente, você vai ter que subir o seu preço, mas você vai atender um nicho específico. Tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Entrou mais alguém? Marcelo Santos. Marcelo, legal. Legal sua pergunta aqui. E quem está iniciando como eu, qual a melhor forma de iniciar algum negócio online? Marcelo, primeira coisa, desculpa só beber mais uma água aqui. Primeira coisa, veja qual é a sua expertise, tá? Você vai ser afiliado, você vai vender produto de terceiro, você vai criar o seu próprio produto, ok, Marcelo? Já que você está falando de negócio online, né? É consultoria que você vai oferecer, via Skype, ou simplesmente vai ser um livro em PDF que você vai vender, ou videoaulas. Primeira coisa. E para quem você vai vender? Ou seja, que tipo de problema você quer resolver e onde é que estão essas pessoas, tá? De repente, o seu negócio é tão específico que o seu público-alvo não está no Facebook, de repente está no LinkedIn. Exemplo, digamos que você quer ser consultor de moda. Nada contra usar o Facebook, dá para usar, mas se você sabe que a rede dessa turma que curte moda, por exemplo, é o Instagram, né? Então, você está fazendo isso, então você tem que fazer esse dever de casa antes. Pega o vril e veja, o que eu tenho tem valor aos olhos do cliente? Onde é que estão esses clientes? Tem demanda para isso? Né? Faz lá a pesquisa lá no Google, por exemplo, no planejador de palavras-chave do Google AdWords. Né? É raro, é uma coisa que hoje já tem 500 pessoas fazendo a mesma coisa e eu não tenho nada muito diferente para fazer. Né? Vocês têm que ter uma noção interessante, é o seguinte, obviamente que quase tudo já foi inventado, mas na cabeça do ser humano existe uma coisa chamada posicionamento. Tá? Eu até vou recomendar para vocês um livro chamado Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. Inclusive está até aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você ver. Anota aí. Acho que está espelhado, né? Se tiver espelhado, desculpa, mas posicionamento. All Rise e Jack True. Ok? Aí tá legal para vocês. Esse livro mostra o seguinte, a importância que tem de você ser o primeiro na mente do cliente. Aí você fala, mas Hélio, como é que eu vou ser primeiro na mente do cliente se você acabou de falar que está quase tudo inventado? Então é o seguinte, se você não consegue ser o primeiro naquela categoria, inventa uma outra categoria. Tá? Esses dias rodou aí na internet um cara, não sei se era na Argentina ou na Espanha, cabeleireiro, que cortava o cabelo das mulheres com espada de samurai e queimava as pontas com maçarico. O primeiro cara, nem sei qual é a categoria que tem, mas enfim, é uma maneira pitoresca de cortar o cabelo. Aí filmou, tudo bonitinho, não sei o quê. Uau, eu acho que paga uma fortuna pro cara para cortar o cabelo daquele jeito. Eu não ia ter coragem, sabe que o cara me corta o pescoço, né? Tá entendendo? Então, quantos cabeleireiros existem na minha cidade? Tem 1000. Mas será que você consegue fazer alguma coisa que esses outros 1000 não fazem? E aí você vai propagar isso, tá? Você vai divulgar isso o máximo que você puder, dizendo o primeiro, aí você tem que usar esse termo, o primeiro cabeleireiro a cortar cabelo com maçarico na cidade X. Acabou. Você colou na cabeça das pessoas que você é o primeiro, ok? Então, se você não consegue ser o primeiro numa categoria, invente uma subcategoria. Você vê muito isso com carro, né? O cara inventa, a marca inventa um carro, daqui a pouco esse carro fica maior, mais caro, e eles inventam uma subcategoria, né? Outras marcas, quando entra a Hyundai entrando aqui no Brasil, começou a criar subcategorias, já que não conseguia concorrer com outras, entende? Lançou o Azira, na altura que lançou o Azira, agora não, na altura que lançou o Azira, dizia que o Azira tinha tudo que o BMW tinha, que o
o Série 7 tinha, que o Mercedes que SL500 tinha, e custava o preço, sei lá, muito mais barato. Se posicionou como um carro de luxo de baixo valor, né, de baixo preço. Hoje não, a Zira até é um carro caro e compete lá, mas ele criou uma subcategoria. E depois colou na cabeça do cliente. Então você tem que colar na cabeça do seu cliente, tá certo? Vamos lá. Wagner falando que está usando uma. Peraí, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. O Milton Júnior. Boa noite, Milton. Teria alguma dica para identificar o público-alvo para o meu negócio? A dica, Milton, é essa que eu acabei de falar. Você tem que procurar, dentro do que você pretende fazer, quais são os problemas que você consegue resolver, tá? E aquele modelo do Serviqual vai te ajudar bastante nisso, tá? O Wagner falando da questão do Tripwire, né? Então, que é vender um produto barato para adquirir a confiança das pessoas. Exatamente. E o Tripwire tanto serve para produto online como produto físico, tá? Então, o Geraldo, por exemplo, que tem estúdio de fotografia, ele pode fazer um Tripwire, ele pode chegar lá, por exemplo, e oferecer um determinado serviço por um preço ridículo, tá? Mas aí o que vai acontecer? Com que objetivo? O cara entra na loja, você vende o produto para ele, mas você depois oferece um outro produto mais caro. Tá? Então você primeiro atrai a pessoa, tá? Depois você vende para a pessoa e depois você faz um upsell, você procura vender alguma coisa mais cara para essa pessoa. Porque você já ganhou a confiança, você atraiu a atenção das pessoas. Tá? Então, a técnica do Tripwire é muito interessante, tá? Para você conhecer o cliente e o mercado, Eduardo, é isso que eu falei, você tem que fazer o Serviqual. E não é só o Serviqual, tem as técnicas do Google e tem outras. Eu estou falando aqui partindo do pressuposto que a maioria das pessoas que estão hoje aqui nesse Hangout são pequenos e microempreendedores. Não tem uma grana para gastar em pesquisa de mercado, porque se você for olhar grandes empresas como a P&G, por exemplo, eles chegam ao ponto de montar um Big Brother dentro da casa do público-alvo deles, percebe? Eles filmam os hábitos para ver como é que a pessoa pega na embalagem, onde é que ela guarda, o tamanho do armário que guarda. Um tempo atrás, quando estava aquela questão da ascensão da classe média, né, do pessoal que saía da classe D para a classe C, eles colocaram gente morando dentro das casas de pessoas nas favelas para poder descobrir quais eram os hábitos de consumo para criar produtos ou simplesmente adaptar os produtos para aquele público. Antigamente você comprava amaciador de roupa só naquelas embalagens gigantes, não era assim? Hoje em dia tem refil de plástico que você vai lá e enche, percebe? Então, tem formas caras e sofisticadas de você conhecer o seu produto, desculpe, o seu público-alvo. Agora, você tem que ir atrás das pesquisas, ou se você não pode pagar as pesquisas, você vai fazendo essas estratégias de guerrilha, tá? Como o Serviqual, como o Google AdWords, e tem outras aí que a gente vai falando ao longo do nosso relacionamento, tá bom? Por exemplo, uma das coisas... Ok. Ok. Bom, uma das coisas, por exemplo, que você pode usar para atrair cliente, independente se o seu negócio é físico ou digital, é gerar conteúdo para as pessoas, para o seu público, tá? Como é que você gera conteúdo? Você pode criar um blog, por exemplo, você pode criar uma fanpage e criar informações, porque hoje o cliente, e veja bem, tire por você. Quando você decide comprar um celular, tá? Você chega na loja e você espera que o vendedor te explique tudo do celular, ou você vai pesquisar na internet, vai pesquisar com amigos, e quando você chega lá na loja, você já sabe o que você quer comprar. Comigo já aconteceu isso. Eu vou comprar, eu falei de celular, mas fui comprar determinada coisa, e eu percebo que o vendedor sabe menos do que eu. Só que eu decidi comprar porque simplesmente eu já pesquisei antes. Então, as pessoas hoje, o consumidor hoje, ele pesquisa. Exceto bens de primeira necessidade, como feijão, arroz, comida, essas coisas, que aí é meio que automático, mas quando você vai comprar um treinamento, quando você vai
sei lá, até mesmo para fotografia. Ah, como é fotografia? Não, mas peraí. Você pode explicar para o seu público-alvo, né, Geraldo? Você pode explicar para o seu público-alvo, por exemplo, que existem técnicas de fotografia que as fotos ficam melhores, técnicas de conservação das fotografias para não se perder no tempo, tanto do ponto de vista digital, dos arquivos digitais, como no papel, dos álbuns, né? Então, você pode educar o seu cliente. Então, aí vem aquela situação. Você é um fotógrafo na sua cidade. Tem dezenas de outros fotógrafos, mas você é o primeiro fotógrafo a criar um blog onde você explica os segredos e técnicas de fotografia, os segredos e técnicas para você, o fotografado, sair bem na fita. O quê? O que vai acontecer? O cliente vai começar a lembrar, a loja lá do Geraldo, a loja lá do Geraldo, a loja lá do Geraldo. Talvez daqui a um ano, quando o cara pensar em tirar fotografia, ele vai lembrar de quem? Da loja do Geraldo, que deu dicas para ele durante um ano a mais no blog dele, na fanpage dele. Tá entendendo? É conteúdo. Hoje, uma das melhores estratégias para você vender qualquer coisa, quer seja produto digital ou produto físico, é prestação de serviço, né? É você gerar conteúdo de valor, para você educar a sua audiência. Então, por exemplo, aqui o meu amigo do SEO, deixa eu ver aqui, se eu aqui, desculpa, o Marcelo, não, o Marcelo trabalha com SEO. Marcelo, de repente você aí cria um blog e começa a explicar um pouco o técnico. Não é para você ensinar, obviamente, o pulo do gato, senão o cara concorrente seu vai lá e vai fazer a mesma coisa. Mas você começar a educar e mostrar a importância do profissional de SEO, a importância de você ter o seu negócio na primeira página do Google, ranqueado, como a importância do técnico de SEO, quer dizer, que não é o sobrinho, não é o filho lá do seu amigo que vai fazer isso assim. O cara precisa de um profissional, tá? Afinal de contas, é a imagem da empresa que está em jogo, é o dinheiro e o tempo que ele está investindo, tá? Não adianta nada você montar um blog, um site lindo, maravilhoso, que ninguém vê, ninguém visita, só tem os grilos lá, não é verdade? Então, marketing de conteúdo, tá? Além de todas as estratégias que eu passei aqui, e outras tantas que existem, comece a educar a sua audiência, independente se o seu negócio é físico ou não, tá bom? Bom, mais alguma pergunta? Eu vou aqui passar, então, para a dica surpresa aí, que eu quero oferecer para vocês, tá bom? Deixa eu fazer um refresh aqui na minha página. Beleza. Então, vamos lá, vamos fechar. Já 9 horas e 12 minutos, nós já passamos de 1 hora de Hangout. Como eu prometi que era 1 hora, eu gostaria de propor um negócio para vocês. Lembra que eu falei que, além do cervical, existem outras técnicas, né? E é assim, eu estou disposto a colocar algumas outras dessas técnicas a serviço de vocês, tá certo? Mas o que acontece? Não é uma coisa que dá para ficar explicando, às vezes, num vídeo curto ou num post dentro do Facebook. É algo que eu preciso discorrer um pouco mais. Então, a minha proposta para vocês é o seguinte: coloca aí no comentário, tá? Antes disso, as técnicas são coisas que você não aprende na faculdade, tá? Eu não aprendi essas técnicas na faculdade. Embora, se você estudasse numa faculdade de bom nível, provavelmente, talvez você conhecesse. Só que, normalmente, isso só acontece lá nos Estados Unidos, tá? Quantos de vocês já ouviram falar desse livro Posicionamento? Provavelmente, pouquíssimos de vocês ouviram falar desse livro. Esse livro é uma bíblia de marketing. A bíblia mesmo do marketing é a administração de marketing do Philip Kotler, tá? Mas existe alguma coisa ainda mais poderosa do que o Philip Kotler, que é o Theodore Levy, quando ele escreve um artigo chamado Miopia em Marketing. Isso você quase não ouve falar, tá? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conteúdos, eu estou preparando já alguns conteúdos, e esses conteúdos vão estar prontos agora no início de janeiro. Eu queria compartilhar isso com vocês, mas via e-mail, porque eu também só quero compartilhar isso com gente que está realmente comprometida em ter sucesso. E se você está aqui hoje
quase véspera de Natal assistindo, é porque você é uma pessoa que está comprometida com o seu sucesso. Então, deixa aí, por favor, no comentário o seu melhor e-mail, tá certo? Que eu vou depois anotar ele aqui e vou mandar para você, a partir da primeira semana de janeiro, algumas dicas muito importantes para o seu negócio, tá bom? Que eu não vou compartilhar na página do blog, na página do Facebook. Vai ser só para quem estiver nessa lista VIP, tá bom? Então, como eu prometi, eu não vendi nada para você hoje, tá bom? Mas se você quiser, deixa aí. Deixa eu ver o pessoal, tá colocando aí? Teve aí um pessoal, opa, Milton, ok. Estou escrevendo aqui, o Wagner está pedindo a dica do livro por escrito aqui. Posicionamento, a batalha da sua mente. Ok? Miopia e marketing. Administração de marketing. Inclusive, pessoal, eu sei que tem alguns de vocês que estão aqui assistindo o Hangout que deixaram o e-mail para eu mandar o checklist do Serviqual. Eu não esqueci, não. Então, até vou fazer o seguinte, se você está aqui hoje pela primeira vez, mas mesmo que você já tenha deixado o e-mail da outra vez, deixa aí de novo, tá bom? Só para não confundir, porque tem gente que está aqui assistindo que não assistiu o vídeo do Serviqual, tá? Não deixou o e-mail lá. Então, deixa que se tiver duplicado, eu não vou mandar 2 e-mails, eu vou filtrar depois, tá legal? Mas tem uma possibilidade, então eu mando, a partir de janeiro, eu mando essas dicas, vou chamar de secretas, tá? Quer dizer, não são dicas muito conhecidas aí, que você vai falar todo dia, tá bom? Mas, e vou mandar também o checklist do cervical. O checklist eu prometi que ia ser essa semana e vou mandar, tá bom? Até antes do Natal eu estou mandando para vocês. Então, se você assistiu esse Hangout aqui, além de receber as dicas em janeiro, eu vou mandar também os 5 fatores importantes que você deve levar em conta na hora de prestar o seu serviço para vender o seu produto, ok? Quer seja físico ou digital, tá legal? Gente, tem mais algum comentário aí, além dos e-mails? Eu escrevi aí no comentário, Marcelo, eu escrevi aí o nome dos livros. Marcelo Santos. Coloca, por gentileza, aí o teu e-mail, que eu te mando aí as dicas. Tá legal? Meus caros, olha, eu estou muito contente com a presença de vocês, estou muito agradecido por vocês, a gente não se conhecia ainda, não é? Mas por vocês terem dado um voto de confiança, terem me acompanhado aqui por 1 hora e pouco, né? Sem abandonar o barco, e também por ter colocado as suas dúvidas e as suas sugestões. Eu espero sinceramente que nesse curto período aí que a gente conversou, eu tenha ajudado a agregar valor para o seu negócio, tá? E eu espero realmente ajudar o seu negócio a ir para um novo patamar. Então, se você ainda não me adicionou como amigo lá no Facebook, Hélio Moraes, me adiciona lá, deixa o e-mail que eu vou mandar para você essas dicas e eu vou passar essas dicas mais sofisticadas só por e-mail para quem estiver me acompanhando, tá bom? Então, antes de finalizar, mais alguma dúvida? Alguém quer colocar? Ok. Quero Keles, Marcelo, Wagner, Eduardo, Marcelo Santos, Roberto, Jefferson, Milton, Wagner, tem muita gente aí, eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Mas olha, muito obrigado pela sua presença. Que 2016 seja um ano de muito sucesso para vocês. E eu quero dizer uma coisa: crise, na verdade, é oportunidade. Você tem que usar C de criatividade, R de resiliência, você tem que suportar o embate, I de. Deixa eu ver aqui, que é uma coisa que eu escrevi, agora eu estou esquecendo. I de iniciativa, você tem que ter iniciativa, não pode parar, tá certo? Não pode ficar esperando a crise passar. Então, você tem que ter iniciativa, tá? S de sonhos. Tudo começa com sonho, gente. Tá bom? Então, sonhe muito. Agora, põe uma data para o seu sonho, ok? Na hora que você colocar uma data para o seu sonho, aí ele vai se transformar num objetivo. Depois você quebra em metas e aí, finalmente, você consegue realizar os seus sonhos, tá? E S de sonhos,
crise e E de entusiasmo. Tá? Eu estou improvisando aqui. E de entusiasmo. Se você não estiver entusiasmado pelo seu projeto, ninguém mais vai se entusiasmar. Então, arranje energia de onde, sabe, não tem. Quando você achar que não tem, você vai descobrir que ainda tem mais um pouquinho. Que ainda tem mais um gás para você dar. Tá certo? Então, use a crise a seu favor. A crise é oportunidade. E eu tenho certeza que se você tiver criatividade, resiliência, tá? Iniciativa, sonho e entusiasmo, você vai para um outro patamar e ninguém te segura. Lembre-se de uma coisa, tem muita gente que está aqui que acompanha o Flávio Augusto. O Flávio Augusto lá da WhatsApp e do Geração de Valor. O cara, ele criou a WhatsApp na época da crise. Uma crise que talvez vocês aqui, alguns de vocês, nunca vivenciaram, que era a hiperinflação, 89% ao mês. Tá? A Wizard, eu conheci pessoalmente o Carlos Martins, nós não somos amigos, mas eu conheci pessoalmente porque teve uma época que eu fiz negócio com a Wizard, lá no início, em Campinas, tá? E era ele que dava aula, a mulher dele é que atendia o telefone. Isso, nós estamos falando de 1988. Em 88, a crise era enorme. A maior escola de inglês do Brasil chamava Fisk, tá? Não sei se vocês conhecem, ela está aberta ainda, tá? E o Wizard hoje é essa potência que vocês conhecem, tá bom? Então, não adianta parar e ficar esperando a crise passar. A crise no Brasil sempre vai continuar, eu morei na Europa, também tem crise, tá certo? Então, não adianta querer ficar olhando para o pasto do vizinho, achando que o pasto lá do vizinho é mais verde, tá certo? Porque, na verdade, quando você pula a cerca, você vai descobrir outros problemas que o vizinho tem e que você não sabia. Então, use a crise ao seu favor, use a sua criatividade, a sua iniciativa, e com certeza você vai ser um profissional que vai se destacar da multidão e vai ser de muito sucesso. Então, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, desejar um Feliz Natal. Deixa eu ver aqui se tem mais aqui algum. Obrigado, Geraldo, aí pelos seus comentários. Obrigado aí, Eduardo, Luciano. Gente, vamos terminar por aqui. Um Feliz Natal para vocês. Eu vou continuar interagindo no Facebook, colocando minhas postagens durante a semana. Vocês vão receber o checklist do Serviqual essa semana por e-mail, tá bom? E em janeiro eu vou mandar esses conteúdos mais relevantes, tá bom? E eu espero marcar outros hangouts para a gente estar junto. Então, se você gostou desse evento, compartilhe aí os meus posts com seus amigos, com outros colegas seus que são empreendedores, porque vai ajudar esses caras também a evoluírem. E faça seus comentários, sugestões, críticas, tá bom? Se gostou das coisas que eu faço, coloca. Se não gostou, coloca também, porque isso é uma maneira que eu vou descobrir o que é que você valoriza. Eu também tenho que fazer o dever de casa, né? O que é que você valoriza e como eu posso servir você melhor, tá bom? Então, um Feliz Natal, fique com Deus e que 2016 seja o ano da virada, o ano do crescimento para você, para a sua empresa e para a sua família. Muito sucesso, obrigado por estar até aqui e nos vemos no próximo Hangout. Até já!